Olá, queridos alunos. Eu sou o Sérgio Pires, instrutor do curso de Eletricistas do grau profissionalizante. E hoje vamos falar um pouquinho sobre segurança em eletricidade. Eu selecionei alguns pontos, alguns acidentes mais comuns, potenciais acidentes que podem acontecer em nossas casas. E nós precisamos estar atento a essas condições de risco para nós, para as pessoas que convivem conosco e até mesmo para aquelas pessoas que se dizem habilitadas ou com capacitação de trabalhar com eletricidade sem tê-lo. Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a própria norma de segurança em eletricidade, a NR10, que é indispensável para qualquer profissional que trabalhe com eletricidade. A NR10 é uma norma regulamentadora voltada especificamente para segurança em instalações e serviços em eletricidade. A norma NR10, ela não ensina aos profissionais a trabalhar com eletricidade, mas ela propõe, ela recomenda que esses profissionais, ao trabalhar com eletricidade, devem fazê-lo com segurança. Então, a NR10, que é uma norma regulamentadora, voltada para a segurança em eletricidade, tem como objetivo propor recomendações mínimas necessárias ao processo de transformação das condições e trabalhos com energia elétrica, além, claro, de garantir segurança e saúde aos trabalhadores envolvidos. Não só trabalhadores, mas as pessoas que se utilizam de acessórios, dispositivos, equipamentos, máquinas, eletrodomésticos que se utilizam da eletricidade para poder produzir trabalho. Estes podem ser classificados entre eletricistas, montadores, instaladores, técnicos, além de envolver os próprios consumidores da energia elétrica e pessoas não advertidas. Então, lembrando que as instalações elétricas estão presentes no nosso dia a dia, Todas as pessoas, em algum momento do dia, terão contato com algum dispositivo, algum equipamento elétrico, Pode ser o mínimo, por exemplo, pegar um carregador de celular, conectar numa tomada para recarregar seu celular. Este é um exemplo bem claro e simples. Mas eu selecionei algumas fotos, algumas situações que vão mostrar para a gente do risco e que vocês podem até identificar esses riscos, esses potenciais acidentes em sua residência, no seu escritório, no ambiente de trabalho e que você já deve ter passado por eles e simplesmente olhou e achou que alguém tinha que resolver. Mas lembre-se, se você é um profissional da área e pode resolver, já o faça. Se não, chame aquela pessoa que você sabe que é um profissional capacitado. Acione, por exemplo, no caso de uma empresa, a equipe de manutenção para resolver este problema. Não deixe para mais tarde, não deixe para depois e não transfira a responsabilidade para outra ou outras pessoas. Você está ali passando por aquele local, já identificou que há um problema, O mínimo que você pode fazer é comunicar aquela situação de risco. Então, assuma essa responsabilidade. Mostre para o seu chefe, ainda que ele não seja da área, mas ele pode sim chamar a equipe de manutenção ou você mesmo. Se a empresa não tiver, ela pode contratar um profissional
capacitado ou habilitado para realizar esse tipo de manutenção, resolvendo um problema, deixando você, seus colegas e as pessoas que estão em volta mais seguras, evitando acidentes com eletricidade. Então pense bem sobre isso. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui e vamos ver algumas situações que podem ser extremamente graves e que podem provocar acidentes. Então, selecionei aqui algumas situações mais comuns do dia a dia, seja ele em sua residência, seja no escritório, seja no seu trabalho, quando se trata de fábricas, por exemplo. Sabemos que alguns segmentos, como fábrica, elas são muito criteriosas, são mais exigentes. Às vezes tem situações que você pode encontrar que são mais exigentes do que a própria norma, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei numa fábrica, numa empresa, em que alguns riscos que a gente percebia no dia a dia, algumas estatísticas que a gente conseguia coletar, né? Percebíamos que alguns desses acidentes poderiam ter sido evitados se nós pudéssemos até melhorar e sermos ainda um pouco mais exigentes, tal qual era a gravidade em alguns ambientes mais propensos a esses tipos de acidentes. Então vamos lá ver algumas situações de acidentes mais comuns que eu selecionei para nós aqui nesta aula de hoje. Os acidentes com eletricidade ainda são muito comuns, mas é claro que ele é muito comum. Infelizmente, existem muitas pessoas que acham que podem fazer uma intervenção, podem acessar uma instalação, abrir uma tampa de um interruptor de uma tomada e consertar, ou até mesmo tentar identificar qual é o problema que está acontecendo quando uma tomada não está funcionando. Tenha muito cuidado com isso. A melhor coisa que você deve fazer é chamar uma pessoa que tenha condições para resolver o problema. Então, isso às vezes até acontece com profissionais qualificados. Imagine com indivíduos leigos. E quando a gente fala de indivíduos leigos, a gente está falando de todo o universo de pessoas que não conhecem eletricidade. E ainda tem aquele grupo ainda pior, aqueles que acham que conhecem, acham que podem, porque um dia contratou algum profissional e ele acompanhou e viu que era para ser feito. Muitas vezes é uma questão de uma economia, mas será que essa economia está sendo inteligente? Você está colocando em risco a sua vida. Você poderá se acidentar gravemente. Então, cuide-se. Faça com que a sua instalação esteja sempre segura, realizando as manutenções necessárias para que não ocorra qualquer tipo de acidente deste tipo, que pode, infelizmente, ser fatal, né? E pode realmente provocar queimaduras, sem falar em muitas outras características que, infelizmente, um choque elétrico pode provocar no corpo humano. E a gente lembra que o objetivo não é só proteger pessoas humanas, mas o objetivo também é de trazer um ambiente saudável também para os animais, animais domésticos, né? Ou até mesmo animais no ambiente selvagem, tipo um ambiente onde uma fábrica foi instalada e ali em volta nós podemos encontrar ali uma fauna muito presente, muito intensa e que pode adentrar nos recintos e nos ambientes destas empresas. Então a gente precisa também pensar desta forma. Aqui nós temos o exemplo de uma criança, né? Ela está aqui com aparentemente um brinquedinho, mas este brinquedinho aqui trata-se de um secador de cabelo. Num ambiente em que de um banheiro, um ambiente em que tem partes úmidas, né, partes molhadas,
Nós temos aqui uma tomada, a criança consegue levantar esta tampinha, inserir o plug nesta tomada, né? E está ali tentando secar o seu cabelo, né? Uma brincadeira que aparentemente pode ser legal, mas sem um acompanhamento de um supervisor, de um adulto junto a essa criança, pode infelizmente ocorrer acidentes muito sérios e muito graves. Vamos ver aqui uma outra condição aqui. Olha essa criança. Ela está aqui numa situação de grande risco. Nós temos aqui um carregador, né? O cabo que vai até o equipamento, seja um celular, seja uma impressora ou qualquer outro tipo de equipamento que possa estar sendo alimentado, e ela coloca na boca. Essa criança, pela idade dela, é possível que ela já tenha alguns dentes, né? O surgimento dos dentinhos, né? E ela começa a mastigar, ela começa a morder. O que é que pode acontecer? Pode ferir uma camada isolante, atingindo a parte ativa, chegando na parte do metal, chegando na parte condutora, né? E ali, infelizmente, pode ocorrer o choque elétrico. Essa criança, infelizmente, ela pode passar por um processo de corrente elétrica circulando pelo seu corpo. E o dano pode ser assim, claro, a gente não dá para estimar exatamente o que pode vir a acontecer, mas a gente sabe que poderá provocar queimadura, né? Infelizmente, pode ser até fatal. Vamos ver uma outra condição aqui. Esta criança aqui está com um ferro de passar, né? Está com o plug deste ferro em suas mãos e possivelmente por ter visto já muitas e muitas vezes algum adulto que ela convive ali, pode ser um funcionário do lar, pode ser os seus pais, o responsável, e ali ele resolve pegar este eletrodoméstico, né, mesmo sem ter a mínima ideia do que está fazendo e dos riscos que está correndo, ele resolve fazer algo que se repete. E aí ela observa que ele também poderia fazer. Então, as crianças estão prestando muito bem atenção nos adultos. Elas estão em fase de desenvolvimento. A sua curiosidade é aguçada. Então, ela quer saber, né, o que vai acontecer. Não, na verdade, propriamente dito isso, mas ela quer repetir o que alguém fez e ela observou e ela acredita, né, por uma questão de exploração, que poderá fazer a mesma coisa, mas sem o acompanhamento de uma pessoa ali junto, né, de conversar com a criança. Claro que vai depender muito da faixa etária dessas crianças. A melhor coisa para crianças que ainda estão em processo de engateamento, aquelas crianças que estão começando a andar, crianças até uma determinada faixa etária, o que você deve fazer é criar uma barreira, colocando proteções nestas tomadas. E aqui nós temos uma situação maravilhosa, ou seja, nós temos uma instalação elétrica adequada, né? Nós temos o espelho de uma tomada fechada, o cabeamento não está exposto e a tomada está aqui com uma proteção, tá? Excelente. Nenhuma criança tem condições, com a força que ela tem, né, com a habilidade, por mais que ela tenha condições de tentar remover, a probabilidade dela remover essa tampa é muito pequena. Essas tampinhas aqui, essas barreiras, essas proteções, elas são encaixadas com uma pressão em que possivelmente até um adulto poderá ter alguma dificuldade em removê-la. Mas o objetivo é esse, é de criar realmente dificuldade. Temos aqui outra situação. Ó, veja a recomendação. Não improvise.
nas instalações, nem efetue consertos em tomadas e interruptores sem que esteja familiarizado. E quando eu falo familiarizado, eu estou falando das pessoas que têm capacitação, que têm a habilitação para realizar tal coisa. Não sobrecarregar as instalações elétricas com a utilização de benjamins. Nós os conhecemos como os T's, né? Lembrando que o mesmo oferece riscos de curtos-circuitos e outros. Bem, nós temos aqui uma figura, né, bem interessante, falando aqui, ó, mostrando aqui, ó, que ele pega um ponto de tomada, coloca um T, coloca outro T, coloca outro T. Nós aqui já temos 6 pontos aqui, ó. Cada T tem 3 pontos de tomada, mas a base é uma só tomada. Então, se eu começo a colocar muitos equipamentos, eu posso sim ter uma sobrecarga nessa instalação. Não é recomendado utilizar esse tipo de dispositivo, né? Não é recomendado. Olha aí um exemplo de uma sobrecarga numa tomada. Infelizmente, quando existe a falta de manutenção numa instalação, onde há um mau contato, quando se conecta um equipamento com uma carga muito maior do que essa tomada tem condições de fornecer, eu também posso ter esse efeito térmico, né? Um superaquecimento que venha a derreter aqui, ó, esta tomada, e podemos ter aí um princípio de incêndio. E a partir de uma condição como essa, infelizmente, podemos ter incêndios de maiores proporções. Aqui nós temos um interruptor. Este interruptor aqui está sem a sua proteção. Não podemos admitir nem permitir que nossas instalações elétricas, que é para ser um ambiente seguro, estejam com os cabos à mostra, esteja aqui com a caixinha aqui, ó, embutida, exposta, à mostra. Inadvertidamente, uma pessoa ao colocar a mão para acionar este interruptor para ligar uma lâmpada, por exemplo, pode tocar em partes energizadas da instalação e vindo a provocar um acidente. Então, recomenda-se a substituição deste interruptor ou mesmo encontrar a tampinha, se esta foi removida e ainda se encontra no local, voltar para a sua posição inicial, deixando o ambiente seguro. Aqui temos uma instalação totalmente inadequada. É uma instalação que ela apresenta uma condição altamente insegura, né? Se utilizando aqui de algumas extensões, né? Um cabeamento aqui cheio de fitas isolantes que aparentemente aqui não estão adequadas, né? É uma instalação que está exposta, deixando realmente essa instalação em risco. Não é recomendado. A instalação deve ser toda refeita, removida, é o que a gente chama de improviso. Não façam isso. Aqui também temos uma outra instalação. Temos interruptor, temos aqui uma tomada, mas a instalação ela deve ser embutida, né? A parede ela deve ter eletrodutos dentro dela, ou uma instalação de sobrepor, uma instalação aparente, mas que precisa ter uma proteção. Os cabos eles não podem ficar à mostra, eles precisam ter uma proteção mecânica. Outro exemplo do dia a dia aqui é essa condição, né? Essa funcionária aqui, ela pega aqui no cabo de alimentação da enceradeira, né? E ao invés de pegar lá no início do plug, na parte recomendada, ela segura numa parte aqui que pode estar com a sua proteção, com a sua isolação danificada.
Então, é muito importante que o operador, que o usuário esteja atento à integridade deste cabo de energia, né? Se percebeu que tem uma parte exposta, se existe alguma parte que está com emenda, é importante que esse cabo não tenha emendas, até porque esse cabo é um cabo que vai estar o tempo todo em movimento à medida que ela vai utilizando este eletrodoméstico. Então, muita atenção. Outra situação também que não deve ser feita é puxar esses cabos de energia, puxar esses plugs da tomada nos cabos. Não se deve fazer isso. O que deve fazer é remover individualmente cada um, segurando no plug, utilizando os dedos, né? Mas com aquele cuidado da mão não ir até a parte inicial. Então segure firmemente o plug e retire da tomada, né? Não se deve puxar pelos cabos. Aqui um exemplo claro. À medida que eu puxo pelo cabo, a probabilidade do cabo de energia, com o passar do tempo e se soltando de dentro do próprio plug é muito grande, provocando mau contato, provocando aquecimento e infelizmente isso pode provocar acidentes. Outra condição também de extrema importância: os chuveiros elétricos não devem ser manipulados. Não posso e nem devo mudar a estação com ele ligado. Eu devo ir na fonte de alimentação, lá no quadro de distribuição e desligar este disjuntor ou fusível. Eu preciso realmente desligar a minha fonte. Jamais fazer qualquer tipo de manutenção no chuveiro com ele ligado. Estará passivo realmente de levar um choque elétrico ou mesmo um acidente grave. Exemplo de uma instalação bem improvisada, né? A gente chama de gambiarra. É uma instalação muito ruim, né? Que não deve ser realizada. Percebam que aqui existem vários pontos inadequados. A instalação está com um cabeamento aqui à mostra. Existem aqui um suporte aqui para segurar o chuveiro, utilizando um chuveiro simples e um chuveiro elétrico, utilizando aqui uma base de madeira, fazendo amarrações. Esta instalação está totalmente inadequada. Cuidado para aqueles usuários que resolvem trocar uma lâmpada em casa, né? É possível fazer? Sim, mas precisamos ter muitos cuidados. Primeira coisa que você deve fazer é desligar a fonte, garanta a desenergização e tenha certeza de que aquela que você está desligando é referente àquele ponto que você deseja trocar a lâmpada. Sempre existe um risco e você deve ter o máximo de cuidado, né? Então, na hora de substituir, evite de estar tocando na parte do bulbo, essa parte de vidro. Lâmpadas fluorescentes são mais frias, mas elas aquecem. Já lâmpadas incandescentes são muito quentes. Se você acaba de desligar uma lâmpada incandescente e toca no bulbo, a possibilidade de levar uma queimadura é muito grande. Então, muito cuidado quando realizar a troca de lâmpadas. Aqui nós temos uma condição muito ruim. Quando eu tenho, por exemplo, uma sobrecarga numa instalação, ou até mesmo um curto-circuito. O que é um curto-circuito? A própria palavra já diz. A corrente elétrica ela vai encontrar um atalho. Quando ela encontra esse atalho, o nível de corrente aumenta absurdamente, fazendo com que o condutor não tenha condições de
absorver, não tem condições de trabalhar adequadamente, mantendo as condições normais. Então, inevitavelmente, nós teremos aí um efeito Joule, um superaquecimento dessa instalação, caso ela também não tenha uma proteção adequada para curtos-circuitos. Muito cuidado quando o cabeamento está próximo de fontes de calor, como fornos, fogões, né? Se eu tiver alguma fonte de calor próxima, infelizmente ela vai danificar a instalação elétrica, que vai exigir uma substituição, tá? Vamos para o próximo ponto aqui. Extensões, muito cuidado com extensões. A sobrecarga, colocando muitos equipamentos, infelizmente pode produzir sim um efeito térmico e podemos ter princípios aqui, ó, de incêndio. Muito cuidado. Parece ser uma brincadeira, né? Mas isso aqui é muito sério. Eletricidade é algo que ela vai encontrar no ambiente úmido, né, no ambiente molhado, uma forma de conduzir e chegar até as pessoas. Infelizmente, poderá ser fatal. Uma condição de um profissional que precisa realizar um trabalho aqui, ó, mas aí ele precisa entender que a condição que ele se encontra aqui, ó, a sua roupa está molhada, dentro de uma piscina, né, utilizando uma furadeira com uma extensão ligada diretamente na tomada. Aqui, como poderíamos resolver? Será que uma furadeira de corrente contínua com bateria recarregável, né, não traria uma segurança, né, para realizar esse serviço? Com certeza sim. Essa condição aqui também é uma condição de grande risco de acidente. Cabeamento, instalação exposta, não deixe que isso permaneça. Procure um profissional que resolva o mais rápido possível. Se eu toco inadvertidamente em partes energizadas, eu fatalmente levarei um choque e terei algum tipo de acidente. Instalações em condições muito ruins aqui precisam ser resolvidas. Às vezes uma instalação ela pode parecer que está abandonada, né? E do jeito que está aqui, realmente a gente percebe e evidencia isso. Então precisamos manter as nossas instalações em condições de uso, em condições normais e seguras. E aqui, para nós finalizarmos, ver uma pessoa curiosa, uma pessoa que se arrisca, uma pessoa que se diz que é um profissional, a gente tem que lembrar que, infelizmente, acidentes como esses podem acontecer. Um choque elétrico, um curto-circuito, infelizmente nós podemos ter condições extremamente inseguras a partir de uma postura insegura, né? Quando eu tenho acesso a uma instalação elétrica, eu entendo que esse profissional tem capacitação e habilitação para isso. Simplesmente porque falta energia elétrica, eu não posso sair desmontando um quadro de energia e tendo acesso à parte da instalação por trás da tampa de proteção. Muito cuidado, os acidentes podem ser danosos, irreversíveis e até mesmo fatais. Chame um profissional que você confie, que você saiba que ele é uma pessoa capacitada ou até mesmo habilitada, tá? Nós estamos encerrando por aqui. Agradeço a participação de vocês, a presença de vocês. Espero que essas condições inseguras, os acidentes mais comuns que podem acontecer em nossos ambientes sejam evitados para manter a nossa integridade física, evitar acidentes, evitar que ocorram situações fatais. Se você se ama as pessoas que estão em sua volta, você deve e vai procurar manter um ambiente seguro. Agradeço a todos a presença. Eu sou Sérgio Pires, sou instrutor do curso de eletricista do grau profissionalizante. Até a próxima.